A segurança é uma pauta que está cada vez mais, tornando-se cada vez mais urgente. Parece que a urgência vai crescendo no Brasil inteiro. São casos de violência, de facções criminosas, são casos de ataques nas escolas públicas. E esse caso, por exemplo, dos ataques às escolas, é uma agenda que trouxe discussões no estado do Piauí, investigações policiais que envolveram inclusive a apreensão de adolescentes para a tomada de depoimentos. O governador está em Brasília por causa dessa agenda, então Elivaldo Barbosa é um dos assuntos mais comentados ou, vamos dizer, que tem chamado a atenção da população do Brasil. Olha, Joel, se você fizer uma pesquisa e qualquer instituto especializado nesse tipo de sondagem, pode fazer uma pesquisa e perguntando à população qual é o principal problema que atinge hoje, que preocupa a opinião pública, a população. Segurança ganha de goleada. Disparado. Então, por isso é que nos debates até de campanhas eleitorais ou nos debates governamentais na esfera municipal, estadual e federal, esse é o tema do momento, é de buscar ações, políticas públicas, multidisciplinar, inclusive, para encarar esse problema da segurança pública. Isso desde ações como o esporte, a cultura, a educação, reforçar a educação, como também o aparato da segurança através do policiamento ostensivo, inteligência, enfim, é um trabalho assim, de multifaces. Que é preciso que o poder público, junto com a sociedade, encare, porque esse é o problema número 1 da população. Vamos falar a respeito desse assunto? Fazendo contato direto com Brasília, Sávia Barreto traz informações para nós, porque essa também é a agenda de hoje do presidente Lula. Sávia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, nossos telespectadores. Hoje foi o grande evento da agenda do presidente Lula, essa reunião com ministros, com governadores, com os representantes dos poderes para anunciar, primeiro, recursos, 3 bilhões de reais. Lembrando que esses recursos da educação, eles não são recursos novos, né? Uma antecipação daqueles repasses que já seriam feitos, ou seja, os governos, as prefeituras iriam receber ali por volta de setembro e vão receber antecipadamente para já implementar medidas de segurança nas escolas, de reforço a essa segurança, mas também de treinamento aos professores, de criação de grupos também para dar um suporte psicológico a alunos, aos próprios professores. Agora, na fala do presidente Lula, um ponto importante é que ele destacou: a gente não pode transformar as escolas em quartéis generais, a gente não vai chegar ao ponto de fiscalizar, por exemplo, bolsas, mochilas de crianças de 8 anos. Então, só segurança não é suficiente. Ele aponta que existe no país um clima de ódio e que esse clima de incitação à violência, de um modo geral, termina refletindo nesses ataques às escolas. Então, ele pede a união dos poderes, justamente para pensar em soluções conjuntas que passam por uma maior regulação daquilo que é veiculado nas redes sociais, uma fiscalização desse conteúdo, principalmente aquele que ultrapassa a liberdade de expressão e incita que as pessoas cometam crimes. E aí ele teve o apoio do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, que comparou esse tipo de postagem que a gente viu se multiplicar nas redes sociais, de incentivo a atos desse tipo, com as mesmas do 8 de janeiro. Ou seja, postagens criminosas, e que a lei, ela vale no mundo real e vale na internet, porque a internet é o mundo real também. E o que se fala, o que se comenta, o que se posta no digital tem impacto no mundo real. Muito bem, Sávia trazendo essas informações. Repito, assunto que toma conta da agenda do presidente da República, toma conta da agenda de vários importantes nomes do Brasil. Aliás, o presidente da Assembleia Legislativa hoje, Franzé Silva, Elivaldo Barbosa, também ocupou parte do tempo para falar a respeito da segurança pública nesse dia que tem sido um dia considerado chave aí no avanço contra facções criminosas no Piauí. É verdade, Joelson. Hoje, antes da viagem, inclusive, ontem ainda à noite, o governador Rafael Fonteles teve uma conversa com o presidente da Assembleia, exatamente pedindo que a Assembleia acelere projetos que tramitam na casa e que estão ligados à área da segurança pública. Hoje, o presidente da casa, Franzé Silva, falou sobre a segurança nesse momento assim, de tensão que vive a capital teresina e anunciou essas providências por parte do Parlamento Estadual. Vamos ver. Primeiro, parabenizar a ação da segurança pública do Piauí.
na condução do governador Rafael Fonteles, na coordenação do secretário Chico Lucas, mas no empenho da Polícia Militar e da Polícia Civil, dando uma resposta de imediata a qualquer possibilidade de que facções possam se movimentar em nossa cidade e em nosso estado. Hoje, muito cedo, falei com o governador Rafael Fonteles e disse que a Assembleia Legislativa está pronta para ajudar no que for preciso. Então, se tiver alguma ação de uma legislação específica para esse momento, nós aqui iremos fazer um esforço concentrado. Nós queremos ver evoluir cada vez mais essa questão da segurança pública, que é uma coisa que incomoda não só Teresina, não só o Piauí, mas todo o Brasil. Aí, Franzé Silva falando a respeito dessas medidas, né, que podem ser tomadas. Na verdade, como a Assembleia pode ajudar na tomada dessas medidas? Inclusive, Joelson, o líder do governo, o deputado Fábio Novo, informava hoje mesmo que está nas comissões ainda, mas a ideia é dar uma acelerada na tramitação de matérias relacionadas à Polícia Civil, com relação à agilidade em concursos públicos, e também na Polícia Militar, em relação àquele projeto de lei de autoria do deputado Coronel Carlos Augusto, que trata daquele cadastro de reserva, ou seja, de um aproveitamento maior de concursados desses certames, inclusive o atual, que está ainda na fase de formação da primeira leva de policiais, 1.200 policiais, que serão incorporados ainda este ano ao contingente da Polícia Militar do Piauí. A ideia de aprovação agora para dar estabilidade ao cadastro de reserva, para, se for o caso, que o governo tendo condições orçamentárias, poder contratar ou recrutar esses concursados para os cursos de formação, sem necessariamente realizar um outro certame, que exige mais recursos, mais mobilização e mais tempo diante dessa situação aí de tensão, de necessidade de uma segurança pública mais ágil e fortalecida. Agora eu quero chamar a atenção de você que está em casa, do Elivaldo Barbosa e também você, Sábio, para acompanhar esse debate que aconteceu hoje na Câmara de Vereadores de Teresina. Como eu disse, a Assembleia Legislativa, Governo do Estado, a agenda do presidente em Brasília, governadores e também a Câmara em Teresina, debate o seguinte: há ou não a ação de facções criminosas no Piauí, em Teresina? Todo mundo já sabe que há. É verdade. A própria polícia admite isso. Ou seja, facção não é ficção. Não é ficção. Pelo contrário, estão aí vendo os fatos se desdobrando, paredes pintadas, violência acontecendo. Mas um vereador hoje na cidade de Teresina, na Câmara de Vereadores, decidiu levantar questões sobre a possibilidade, ou o que ele considera a possibilidade de presença de facções na cidade de Teresina. Isso gerou um grande debate hoje na sessão da Câmara. Vamos ver. Tratando de facções, eu acredito que Teresina não tem facções. Teresina é como se fosse aquele filme. Você assiste, a criança assiste o filme lá, aí se deixa levar por aquele acontecimento, aí às vezes os pais e outras pessoas dizem, os psicólogos dizem que acontece quando as crianças, os adolescentes assistem filme de violência e acaba trazendo aquela violência para si próprio. Então, essa facções... A palavra sou eu, então eu quero dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência precisa andar mais em Teresina, conhecer melhor a cidade de Teresina, principalmente a periferia da cidade de Teresina, para Vossa Excelência ver o que de fato está acontecendo. A senhora não entendeu, Excelência. Não concordo. E é um direito de não concordar. Agora eu quero dizer assim, gente, encerrando as minhas palavras, eu quero dizer que eu sou a favor do povo, sou a favor da cidade e jamais me omitirei neste sentido. Vamos então ao contexto. Elivaldo Barbosa, o vereador trata-se de Capitão Roberval. O vereador Capitão Roberval Queiroz, vereador inclusive com base lá na zona sudeste de Teresina, policial, e que a vereadora Terezinha Medeiros, do União Brasil, fazia lá um discurso descrevendo essa situação de tensão em Teresina, preocupada com a ação das facções criminosas na cidade, e um pedido de à parte foi contestada pelo vereador Capitão Roberval. Vimos aí agora, né? Não foi nem editado, tirado lá um trecho da sessão de hoje lá na Câmara Municipal, em que ele defende a tese que não existe facção em Teresina. Isso irritou bastante a vereadora Terezinha e nós vimos aí o desfecho que deu, né? Acabou tendo uma discussão muito acalorada na Câmara Municipal de Teresina em torno dessa situação. Pois é, sabe, chamou a atenção porque a gente imagina que os vereadores todos estarão irmanados, concordando com aquilo que é óbvio, né? Estamos aí enfrentando a guerra contra facções, não só aqui, mas em todo o Brasil.
E aí, de repente, um vereador levantou-se para dizer que acha que não, que Teresina não tem facções. Discordâncias são comuns na Câmara, mas algumas nos intrigam, né, sabe? Olha, primeiro, começando com a discordância, mantendo sempre a cordialidade. Vou lembrar aqui do homem cordial do Sérgio Buarque de Holanda, né, que ele falava da cordialidade do povo brasileiro. Então, assim, é discordando, mas Vossa Excelência está redondamente enganado, mais ou menos nesse sentido. Agora, é interessante porque o vereador tem o direito de acreditar no que ele acredita, né, e de expressar isso. Agora, tem os fatos e tem a opinião. Que tem facção no Piauí, aí já está do lado dos fatos. É algo comprovado pela polícia, pelas instituições, pelo aparato de segurança pública. Então, seria interessante que se chegasse a esse primeiro e elementar consenso para poder se discutir as soluções. Porque se você não tem consenso sobre o problema, é complicado traçar uma estratégia para sair dele, né? Então, acredito realmente que esse aprofundamento no assunto, ele passa do nível da opinião, né? Da percepção, do sentimento. Aqui a gente está falando realmente de algo concreto e que todos os teresinenses e os piauienses viram hoje o resultado disso e o resultado da ação da polícia, né? Então, a Câmara é o palco, muitas vezes, desse tipo de discussão, porque reflete aquilo também que a sociedade coloca. Não é a primeira vez que a gente ouve e acompanha nas redes sociais algumas pessoas questionando algo no mesmo tom do vereador Roberval Queiroz, mas é importante a gente estar aqui também para esclarecer o que a polícia e as instituições colocam. Tem facção no Piauí, infelizmente, e estão trabalhando justamente para poder coibir esse tipo de organização criminosa. Pois é, e Elivaldo Barbosa, você falava que enquanto a gente ouvia a conclusão do pensamento da Sávia, que são fatos tão incontestáveis que a própria polícia criou espaços para combater facções, né? Correto. Na mais recente reforma da estrutura administrativa da segurança pública no Piauí, estão lá mais delegacias especializadas no combate ao crime organizado com foco nas organizações criminosas. Mas é como a Sávia disse, né? O parlamento é um ambiente democrático. Você ali expressa as suas opiniões, as mais controversas possíveis, enfim, cada um tem o direito de fazer isso dentro da cordialidade, da diplomacia, do bom comportamento e tudo mais. Agora, realmente, o vereador, ele andou meio fora do trilho em relação à realidade de Teresina, então ele é até democrático se contestar mesmo a fala do vereador Roberval, policial que ele é, com todo o respeito que expressamos aqui, mas saiu do tom em relação à realidade que vivemos em Teresina. É verdade. Bom,